Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus e a todos aqueles que estão nos assistindo também em casa, né? A gloriosa paz possa estar em vossos lar. Estamos hoje iniciando nossa lição de número 4. Vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais e a forma como nós, pentecostais pertencentes à Assembleia de Deus, acreditamos nesses dons concernente à Bíblia. E antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração? Oremos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por ter nos trazido, Pai, aqui na Tua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, os Teus filhos, as Tuas filhas que aqui já chegaram, Senhor, e aqueles, ó Deus, que estão a caminho da Tua casa, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar nossas vidas nessa manhã, Senhor, nesse estudo bíblico, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, nos usar, Senhor, como canal de bênção para transmitir essa aula para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto áureo dessa lição, ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 4, a qual diz: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a verdade aplicada, ela traz uma mensagem para nós pentecostais, né? Ela fala: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Nós, como pentecostais, nós não somos cessacionalistas. Nós não acreditamos que os dons espirituais cessaram. Nós acreditamos que eles continuam até os dias de hoje, né? E a leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, de operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, discernimento do Espírito, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação de línguas. Mas um só, o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O objetivo geral é apresentar a atualidade dos dons espirituais. E o objetivo específico é apontar a necessidade de dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade, né? Nessa diversidade de dons. E o que é importante nós entendermos acerca de dons espirituais também é que os dons espirituais são para a edificação da igreja como um todo. Um dom espiritual não é para minha edificação, um dom espiritual é para a edificação da igreja. E um dom espiritual, né, também não significa grau de espiritualidade. Logo, se o dom é para edificação da igreja, então Deus pode usar muito bem uma criança com os seus dons, se Ele quer edificar o seu corpo como um todo.
Então, um dom espiritual não significa, o irmão tem um dom, então quer dizer que o irmão ora mais. Não, isso não é desconexo. Deus, ele usa quem ele quer e da forma que ele quer, né? Então, o comentário vem aqui, ó, a introdução. Os pontos básicos, né, presentes nessa lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para demonstração do poder de Deus perante o mundo e edificação interna da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. E uma coisa que é importante a gente frisar também na Bíblia não tem menção nenhuma de que algum dom, ou afirma que algum dom cessou após o período dos apóstolos, como alguns creem, né? Muitos creem que o falar em línguas aconteceu somente naquela ocasião, e depois numa outra ocasião que Pedro estava pregando, e depois numa outra ocasião que Paulo estava pregando, não aconteceu mais. Então acredito que cessou. Não. Os dons, nós pentecostais, né, acreditamos que os dons não cessaram e eles estão presentes nos dias de hoje. Mas vamos lá. A necessidade dos dons espirituais. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele começa falando com a igreja de Coríntios, ele fala, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Esse ignorantes que o apóstolo Paulo está colocando aqui, ele falou assim, não quero que ficais sem conhecimento, não quero que, ou conheceis somente um pouco sobre os dons espirituais. Ele falou, não, eu quero que vocês tenham um profundo conhecimento acerca dos dons espirituais. É isso que o apóstolo Paulo estava afirmando. Então o apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante. Ele afirma, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Como a gente bem frisou aqui, os dons espirituais servem para edificação da igreja. Então, se o pastor tem um dom de cura, ele ora e as pessoas são curadas, isso serve para edificação da igreja, não para exaltação do pastor. Nós vemos que muitas das vezes hoje usam os dons para barganhar, né? Dinheiro, tantas outras coisas, né? Tantas igrejas hoje ainda ficam com esses costumes dentro das suas doutrinas, né? Então eles usam dos dons espirituais para poder lucrar com isso. Daí surge a pergunta, mas então por que Deus está operando? Não é? Se a pessoa está tirando proveito da situação, por que Deus está operando? Mas Deus, ele cura pela fé do ser humano. É a fé da pessoa que está ali. Então, o anseio que aquela pessoa tem de ser curada, né? E o quanto ela acredita que Deus vai prover isso na vida dela. Então, é isso que vai curar essa pessoa, né? E também, o que é acerca do dom de cura, né? Também a pessoa pode muito bem tê-lo, mas agora se a pessoa está usando ele de forma errada, isso é um acerto de contas que ele vai ter no futuro, né, com Deus. Ou até mesmo nessa vida, né? Porque a Bíblia fala que aquilo que nós plantarmos, também ceifaremos, né? Então, que nós saibamos usar, né, os dons que Deus tem colocado na nossa vida. Mas vamos lá, acerca desses dons, existem duas palavras, né, dois termos gregos que são usados. Um é o pneumáticos e o outro é o charismas. E são usados pelos apóstolos para os dons espirituais. O adjetivo pneumático espiritual, Paulo emprega de forma substantiva, tom pneumaticon, literalmente, das coisas espirituais. Quando Paulo usou esse termo pneumáticos, ele estava falando das coisas
espirituais. E o contexto mostra que ele se refere a dons espirituais. O substantivo charisma, dom, um cognado de charis, graça, cuja ideia que foi dado pela graça, aparece 2 vezes de dons, no versículo 4 e no versículo 9. São vários tipos de charisma no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem numerá-los na presente lição. Então, o versículo 4 fala, ora, há diversidade de dons. Então, Paulo estava usando o termo aqui, charisma, né, para se referir a esses dons. E depois, no versículo 9, ele fala que o mesmo e o outros pelo mesmo Espírito, e outro pela fé, e outro pelo mesmo Espírito, e os outros os dons de curar. O apóstolo Paulo, então, estava usando esse termo para se referir a esses dons. No outro, ele usou pneumáticos para falar a respeito de dons espirituais. Mas vamos lá, o que são dons espirituais? E aqui é muito importante esse tópico 3 aqui, né, essa parte 3 do tópico 1, né? Para nós sabermos o que a nossa igreja, ela acredita, como ela crê, né, acerca dos dons espirituais. Fala assim, ó, a declaração de fé da Assembleia de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais, sobrenaturais, concedido pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Isso é muito importante, irmãos. Eu vou ler mais uma vez, ó. Como que a Assembleia de Deus acredita acerca dos dons espirituais. Ela acredita que são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Ou seja, é uma capacitação especial e sobrenatural. Porque, convenhamos, eu não sou médico para dar um diagnóstico para ninguém de uma doença. Mas se o Senhor quiser me usar para orar para alguém para curar, Ele vai usar. Os irmãos não são médicos. Os irmãos não têm conhecimento de especialidades de doença. Mas se o Senhor quiser te usar para orar para alguém e o Senhor curar, Ele vai te usar. Então são capacitações especiais sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus para um propósito especial. Não é? Por meio divino, né? Por meio da igreja. Então, irmãos, vamos lá. Esses recursos são ordenados por meio do crente em Jesus. Enquanto a igreja estiver na terra, né? Os dons estão aqui. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13. O versículo 8 em diante. Diz assim, ó, a caridade nunca falha, mas havendo profecias elas falharão, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em partes conhecemos e em parte o profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então, ou seja, somente quando vier o que é perfeito, somente no arrebatamento da igreja, que os dons realmente cessarão da face da terra. Porque daí a Bíblia fala que nós nos transformaremos num corpo transformado, nesse corpo corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade, né? Então toda doença vai embora, todo problema vai ser sanado, tudo vai acabar e nós nos revestiremos de um novo corpo para morar com o Senhor lá na glória. Daí não há mais necessidade de dons, né, irmãos? Daí nós vamos estar face a face com o dono de tudo, né? Vamos poder conversar com Ele pessoalmente, amém? E nossos problemas acabarão de vez, né? Mas enquanto isso não acontece, existe a necessidade dos dons serem manifestos na igreja. Porque imagina se os dons não estivessem manifestos na igreja, nas nossas atualidades, o que seria de nós, irmãos? Eu falo, se não for um despertamento do Espírito Santo na minha e na sua vida, nós nem aqui estaríamos hoje. Nós estaríamos na nossa casa fazendo outras coisas. Mas o Espírito Santo, ele vem, ele nos desperta, ele vem, ele nos incomoda no bom sentido, para nos despertar para estar mais próximo de Deus. Porque nós sabemos a necessidade que nós temos de estar mais próximo de Deus.
Então, isso envolve o aspecto da vida cristã como adoração, evangelização, operação de milagres e o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 fala assim, porquanto procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Nós temos que buscar, irmãos, nós temos que pedir a Deus, Senhor, me usa nessa área. Se as irmãs gostam de visitar doente, gostam de orar pelos doentes, peça ao Senhor, Senhor, me dê o dom de cura, Senhor, me usa, Senhor, para orar para os enfermos e eles ser curados, para que seu nome seja exaltado. Quem gosta de ensinar, ora, Senhor, Senhor, me dê sabedoria, me dê instrução na tua palavra, vá ler a Bíblia, vá estudar a Bíblia e busque na oração o dom da sabedoria para que o Senhor possa capacitar para poder ensinar. A Bíblia fala para nós procurarmos como fervorosamente. Fervorosamente quer dizer insistentemente, sem parar, aquele desejo que arde dentro do seu coração e você fica ali, Senhor, me ajuda, me usa nessa área. Porque se logo os dons são capacitações especiais e sobrenaturais para a nossa vida, para a edificação da igreja como um todo, nós temos que buscar os melhores dons, para que a casa do Senhor possa crescer. Amém? Amém. Vamos lá, tópico 2. A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial na vida cristã, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato da atualidade. A lista dos dons. E aqui é bem importante porque às vezes é um pouco controverso. Uns acreditam que há X dons, outros acreditam que há Y dons. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Olha, há quem acredita que há apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como os apresentados, como únicos apresentados no versículo 8, de 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10. Mas os apóstolos apresentam mais 2 listas de dons, neste mesmo capítulo. Uma com 8, que está no próprio capítulo 12, no versículo 28, onde o próprio apóstolo Paulo fala assim, e Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidade de línguas. E tudo bem que alguns deles são repetitivos da lista dos 9, mas nós já vimos alguns novos aqui, como o apóstolo, os mestres, depois nós vemos aqui de ajudar, de governar, que são mais dons que a Bíblia começa a apresentar. Depois ele fala assim, e outras 7, incluindo algumas repetições da primeira lista, que está entre o versículo 29 e o versículo 30. Mas aqui são mais indagações que o apóstolo fala. Mas ele está apresentando a respeito de dom. Ele fala, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em língua, fazem todos interpretações. Então, logo essas perguntas, o apóstolo acaba apresentando mais alguns dons. E ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Romanos, capítulo 12, versículos 6 ao 8. Que fala assim, então, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos, segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, ou se é ensinar, que haja dedicação no ensino, ou que exorta na exortação, ou que reparte faça com simplicidade, que governa com diligência, e o que demonstra misericórdia com alegria. Então aqui nós vemos mais dons sendo descobertos. Dom de misericórdia, olha. Coisa que a gente jamais imaginaria que existisse. Existe. A Bíblia fala, o que demonstra misericórdia com alegria. O que reparte,
Faça-o com simplicidade. Aquele que tem um coração voltado, gosta de repartir as vossas coisas, isso é um dom, irmãos. O dom nada mais é do que um presente. Daí vem uma lista lá em Efésios capítulo 4, versículo 8, que é que o pastor Lucas mencionou aqui na semana passada. Efésios 4, do 8 a 11, fala assim: agora, pelo que diz, quando subiu ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Agora ele ascendeu, que é senão o que também desceu primeiro das partes inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu alguns para os apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas e alguns para pastores e professores. Apesar desses aqui hoje estar mais ligado a ministérios do que dons, mas a Bíblia também os apresenta como os dons no sentido de que é uma capacitação que vem de Deus. E dom nada mais é do que uma capacitação que vem de Deus. Logo então, o ser pastor, o ser um professor, o ser um pregador, não é uma vontade própria, senão um dom vindo de Deus. Tem que vir, tem que ser um dom. Então, irmãos, logo a Bíblia vem apresentar uma extensa lista acerca de dons. Daí aqui vem uma afirmação que fala o seguinte: há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses dons. Em nenhum lugar, e isso aqui eu acho que é importante nós frisarmos, né, e sabermos, fala assim, em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com as declarações de fé da Assembleia de Deus. Quais são as declarações de fé? O que é dons? Como que a igreja crê no seu estatuto? São capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para um serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. A Bíblia menciona, irmãos, um dom que vai de encontro com o dom de repartição, né, daquele que gosta de repartir. A Bíblia também menciona dom de socorros. Eu conheço um irmão no Brasil que aquele você vê nitidamente que ele tem esse dom, mas talvez ele não consegue ver que ele tenha, mas os de fora conseguem enxergar isso nele. É um irmão que qualquer hora que você pedir, qualquer coisa que você pedir para ele está pronto para fazer, ele está pronto para socorrer. Que é o irmão Misael. Você fala para o irmão Misael, tem uma família, a gente precisa ajudar, precisa levantar uma cesta básica. A hora que você menos imagina, ele foi na casa de um, na casa de outro, chega no culto lá, ele já tem uma cesta básica preparada para aquela família. Você fala, irmão, nossa, a gente está pensando em fazer uma feijoada na igreja, uma festa do sorvete. A hora que você menos imagina, esse irmão já conseguiu doações, já organizou tudo, tal. Dom de socorros, também é reconhecido pela Bíblia. Então eu falo, às vezes nós queremos ficar muito na letra, e a própria Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então que nós fiquemos no Espírito. Porque de proveito e ganho nenhum nós temos querer ficar contando ou limitando dons. Nós temos que deixar o Espírito de Deus trabalhar. Então, em nenhum lugar, como está escrito aqui, nós vemos os apóstolos limitar o número de dons. Por quê? Porque, irmãos, aí é o poder sobrenatural de Deus para a edificação da igreja. Mas vamos lá. Na classificação teológica, né, os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, dons de palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, dons de poder, de fé, de curar e operações de maravilha. E o terceiro grupo, dons de inspiração, profecia, variedade de língua e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas, né? Mas no 3 aqui, tem uma outra classificação, que ele fala assim, segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, 2, 5, 2. Que 2 vezes o adjetivo grego héteros, outro tipo diferente, como
e o outro pelo mesmo Espírito e a fé. E a outra, a variedade de língua. Na outra vez, o termo usado para outros é halos, outro do mesmo tipo. Então, se isso significa uma classificação ou divisão, seria em 3 grupos, 2, 5, 2. Então, o primeiro grupo seria dons de ensino ou pregação, né? Que são os 2 dons, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Depois nós temos os dons do ministério, que é fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernimento de espírito. E depois nós temos os dons de adoração, que é variedades de língua e interpretação de línguas. Por que dons de adoração? Porque a Bíblia fala que aquele que fala em línguas fala para a sua própria edificação. Então, o falar em línguas estranhas é uma maneira também de adorar a Deus. Por que ele separou aqui dons de ministério? O fé, a operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, porque esses dons fazem parte do ministério da igreja, para a edificação da igreja, esses dons que vai fazer com que as pessoas também se entreguem ao caminho do Senhor. Muitos iam para Jesus por causa da cura. Muitos procuravam Jesus, não porque queriam Jesus, mas porque queriam ser curados por Ele. Mas após ser curado, eles recebiam uma mensagem de ir e não pecar mais, de ir e tomar atitudes diferentes. Então esses dons são manifestos na igreja também, os dons de curar, operação de maravilhas, para que as pessoas possam se aproximar da igreja. Talvez no primeiro momento eles venham para a igreja somente para receber a cura, para receber o seu milagre. Mas através da cura e através do milagre, Deus pode fazer muito mais. E depois nós temos os dons do ensino, que é a palavra da sabedoria e a palavra da ciência, né? Que é o que traz o ensino para a igreja, traz o norte para a igreja poder caminhar. Aqui eles fizeram a divisão em cima desses dons, né? Mostrado no capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10. Né? Então, existem essas divisões teológicas para nós conhecermos, né? Mas não vamos também ficar só fechado nelas, né? Só pensando nessas divisões. Então, vamos limitar o poder da operação de Deus, né? E Deus ele é muito mais do que tudo isso. O 4 fala assim, ó, para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes e a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Os dons são para edificação da igreja e também para crescimento da igreja. Como eu disse, se não houvesse manifestação dos dons na igreja, como que as pessoas chegariam à igreja? Nós sabemos que a principal mensagem que tem que ser levada para as pessoas é que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, né? Nós sabemos que a principal mensagem tem que ser a mensagem do arrependimento, para a pessoa aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas como eu disse, tem pessoas que chegam diante de Deus, ou chegam até Deus, simplesmente por buscar uma cura, por querer um milagre. Que a pessoa não está preparada para se arrepender ou coisa do tipo. Mas a pessoa ser curada, ao chegar na igreja, a pessoa começa a tomar um rumo diferente quando ele vê a manifestação de Deus sobre a sua vida. Vamos lá. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, são os dons, portanto, não são atestado de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muitos cuidado, pois a soberba espiritual é o pior de todos os pecados, né? É pior de todas e é pecado. Somente a Ele a glória, né? Então, isso como eu disse, né, já para os irmãos no começo. Dons espirituais não significa que a pessoa tem um grau de espiritualidade elevado, nada disso. Porque Deus, Ele
distribui os dons espirituais para a igreja da maneira como Ele quer e da forma como Ele quer. Se o Senhor quiser usar uma criança para falar conosco, Ele vai usar. Se o Senhor quiser usar uma criança para orar para nós e sermos curados, Ele vai usar. Porque Deus faz isso da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer. Uma vez eu estava num culto ao ar livre, nós fazendo um culto, né, próximo de uma praça lá na cidade que a gente mora lá, e aquele dia a igreja pegou um caminhão muito grande e começou a fazer aquele culto ali. Para a gente ver, para a gente entender como que é a manifestação do Espírito Santo. Ele se manifesta do jeito que Ele quer e da forma como Ele quer. E tinha bastante gente naquele culto. Acho que nós estávamos umas 200 pessoas ali, mais ou menos. E aquele culto, e de repente no final o pastor fez um apelo para se alguém quisesse aceitar Jesus naquele momento. E chegou um homem muito bêbado perto do caminhão. Bêbado, mas bêbado mesmo, irmãos. Perto do caminhão para aceitar Jesus. Ele, eu quero, e aquele jeito, quando a pessoa está fora de si, né, bebe fora de si, e falava alto, e gritava alto. E naquele momento eu lembro até hoje, uma coisa gloriosa mesmo que a gente viu aquele dia. Os pastores desceram, oraram para aquele homem, por ele estar aceitando Jesus, e naquele instante, foi instantâneo, aquele homem ficou são. Todo aquele odor de bebida, aquele semblante dele de bebida sumiu, aquele homem ficou são e foi batizado com o Espírito Santo. Foi uma coisa gloriosa de se ver, irmãos. Porque Deus estava mostrando para os crentes ali que estavam naquele culto, continue com esse trabalho que eu estou com vocês. Essa era uma mensagem de Deus para nós. E foi um momento de glória ali, que todo mundo que passava, com certeza, primeiro já nos achavam loucos por estar ali no caminhão falando de Jesus. Mas a Bíblia fala que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. Aleluia. Mas é poder de Deus para nós. Então aquilo foi uma manifestação do Espírito Santo para mostrar que Ele era com a igreja. E aquele homem, graças a Deus, foi restaurado, né? Foi liberto. Mas vamos lá. Por isso que eu falo, dons espirituais, manifestação de dons, irmãos, é da maneira como Deus quer. Não adianta nós queremos estipular ou criar regras para dons. Eu vou criar uma regra que ninguém pode falar em línguas estranhas nesse momento. Não, irmãos, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. O que eu creio é, o Espírito de Deus trabalha de uma forma ordeira dentro da igreja. Eu não consigo, tem coisas que a gente às vezes para e não consegue entender. Mas nós não estamos aqui também para querer entender a forma de Deus trabalhar. Mas assim, eu penso, isso é um pensamento que eu tenho comigo. No momento que está se trazendo a mensagem para a igreja, né, está se pregando ou coisa do tipo, é um momento que eu não consigo, é inconcebível para mim alguém ser usado em profecia nesse momento. Porque eu falo, o Espírito Santo já está falando com uma profecia através do pastor, através da palavra. Eu creio que após a palavra pode haver manifestação do Espírito Santo. Aí pode haver profecias, pode haver tantas outras manifestações. Mas no momento da palavra já tem uma profecia sendo dita. Amém? Vamos lá. 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela, segundo a medida da fé. Romanos 12:6. Então são 3 classes de manifestação a quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons, atributo ao Espírito. Diversidade de ministério, relacionada ao Filho. E diversidade de operações, como a ação do Pai.
mas o Espírito é a fonte de todos os dons que distribui para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 6, ele fala assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Ou seja, logo nós vemos que nos dons são a manifestação da Trindade. É a manifestação do Deus Trino sobre nós. A unidade. Temos diversidade de dons, de ministério e de operações, mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido numa vez que cada pessoa divina é repetido uma vez para cada pessoa divina. Mas em cada um aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se à pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática. E conclusão, para nós fecharmos essa aula, a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda do Senhor, como nós já lemos em 1 Coríntios 13, 10. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus, como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Isso é uma dependência que a igreja tem e sempre vai ter. A igreja sempre vai ter essa dependência de ter os dons espirituais dentro dela. Uma igreja que não possui dons espirituais, irmãos, é uma igreja morta. Ela não tem o Espírito Santo de Deus. Agora, se a igreja tem o Espírito Santo de Deus, os dons estão distribuídos a toda a igreja. Amém? Deus abençoe os irmãos. Terminamos antes do horário hoje. E domingo que vem, estaremos falando sobre fruto do Espírito. Hoje foi minha última aula. E para mim foi uma honra dar essa última aula para vocês, E semana que vem vocês vão contar com o Patrick e com a irmã Jaque aí como os professores da escola bíblica. E Deus está despertando mais professores aqui dentro também. Amém? Busquem os dons espirituais, busquem o dom de sabedoria, busquem o dom de ensino, para que a escola dominical possa durar até a vinda do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.